Vamos conversar agora, bater um papo com o Sérgio Camarda, sócio-administrador da empresa MMBA. E hoje ele vem falar do assunto muito importante, que é o ESG, Sustentabilidade Corporativa. Sérgio, primeiramente, boa noite, obrigado por sua presença, viu? Boa noite, Neto, eu que agradeço. Boa noite, Maria. E boa noite, audiência. É um prazer estar aqui com vocês e para falar de um assunto tão em voga como o ESG. Ó, ESG, o nosso secretário esteve aqui falando justamente sobre isso, secretário do Meio Ambiente. Ele veio falar de uma pauta aqui sobre várias coisas, né? Uma pauta longa, e ele falou, olha, estamos também aí com essa proposta junto às empresas, né? E quando a gente conversou, ou seja, no encontro da CIP, que a gente bateu um papo, falei, puxa, legal trazê-lo no programa para a gente conversar sobre isso e informar a população. Vamos explicar então o que significa, né, esse termo e sustentabilidade corporativa. Eu queria que você falasse para nós, para quem está em casa entender, compreender melhor. O ESG, pode passar mais Pode passar, Ana, por favor. Ela vai passar. O ESG é uma sigla americana, né, uma sigla na língua inglesa que significa Environment, Social e Governance. Perfeito. Então, quer dizer, em português, ambiental, social e governança. Essa sigla, ela foi criada na ONU, pelo Kofi Annan, numa palestra para vários CEOs do mundo inteiro. Legal. Né? E com qual objetivo? O objetivo é que as empresas sejam mais sustentáveis. E quando a gente fala de sustentabilidade, não é apenas do meio ambiente, que não é pouco, mas também na parte social, como você lidar com a população que está no entorno da empresa, e também a parte de governança, como você faz a gestão da sua empresa. Então, perfeito, esses três pilares são o que movem o ESG. Agora, Sérgio, até para a gente compreender, quando você traz para nós assim, né, o ambiental, social e a governança, a primeira coisa que a gente, olhando para isso, a gente percebe que a empresa que trata sobre isso, que quer conversar sobre isso, que quer estabelecer essas normas dentro da sua empresa, é uma empresa que está preocupada com o lugar onde ela está. Ela está preocupada com a cidade, ela está preocupada com seus funcionários, ela está preocupada em colaborar com o bem-estar de todos. Mas não é só isso, né? Quer dizer, uma empresa como essa, se você me traz hoje aqui dizendo que, olha, parte isso da ONU, ou seja, os grandes países, né, se pensando aí nessa relação comercial, isso conta também e pesa para essas empresas, né? Além de ajudar diretamente a cidade, colaborar com a cidade, mas num trato internacional, isso conta também, não conta, Sérgio? Perfeito, Neto. Conta sim. E o próximo slide que a gente passar vai demonstrar isso. Então, a empresa que pratica o ESG, ela tem benefícios também. Então, não é só uma obrigação, não é colocado como uma lei ou como uma obrigação, mas também ela tem benefícios, né? Então, ela tem que praticando o ESG, ela tem uma diminuição de riscos e também aumento no retorno. Perfeito. Né? Então eu coloquei alguns exemplos, né, de milhares que nós temos e que está fresco na nossa memória, de empresas que não praticaram o ESG de forma correta e que geraram grandes prejuízos. Né? A Vale, se vocês lembram, né, em 2019, em Brumadinho, foi um acidente terrível, a barragem rompeu. Perfeito. E por falta de uma boa governança e de não cuidar do meio ambiente, gerou um prejuízo gigante, tanto para os seus acionistas, quanto para os moradores no entorno, quanto para a própria empresa, né, que teve que demitir um monte de pessoa. Né? Então, a importância do ESG para que se tenha uma boa estrutura da empresa e que proteja os investidores também. Agora, mais recente, né, as lojas americanas, também por uma falha de governança, que a gente não sabe ainda se foi proposital ou não, mas é uma falha, né? A falha está detectada, e que pode, além de gerar prejuízo para os investidores, que não é pouco, ela vai gerar prejuízos também para os funcionários, né? Para toda a cadeia de fornecedores. Então, ela também não se preocupou com o ESG. Né? E antes da gente passar para as empresas que trabalham, só destacando, né, a questão das duas. A gente tem a questão da Vale, que você nos trouxe como exemplo aqui, que está até hoje, né, está desenrolando isso judicialmente, mas é interessante você falar sobre isso, porque quando a gente olha diretamente, e eu acho que é isso que o Sérgio quer
também mostrar para você que está em casa, você que é o empresário, você que está assistindo e você que trabalha, é o colaborador dessas grandes empresas. Olha que interessante, ele trouxe 2 exemplos aqui, pode abrir a tela inteira, que é o Vale e as lojas americanas, que são 2 grandes empresas. São empresas que elas têm até um trabalho de marketing muito bom, né? Você assistir qualquer propaganda da Vale, fala, puxa vida, né? Que empresa que está envolvida com todos os aspectos necessários, meio ambiente e tudo mais. Porém, é isso que o Sérgio está falando. Está aí o preço que se pagou por não ter feito da maneira correta, né? Então, é mais ou menos isso. Quer dizer, eu deixo de investir para conseguir esses 3 pilares, porque tem um investimento para isso, sim, mas eu corro um risco que não há dinheiro que pague, que é o caso das americanas. O Sérgio acabou de falar, você imagina quantas pessoas vão deixar de trabalhar. Não somente as pessoas que estão ligadas diretamente com as americanas, entre atendente, gerente, enfim, entregador, mas você pensa as terceirizadas que trabalham com americanas. Então, é um baque muito grande, porque não se levou em consideração os 3 pilares. Agora, na sua opinião, você que é um especialista, Sérgio, por que essas empresas de nome, com peso, com uma tradição, como é a Vale e Americanas, elas deixam de ter esses cuidados? Eu acho que o primeiro ponto é que a impunidade no Brasil, infelizmente, ainda é grande para esses casos, né? O crime de grandes empresários acaba passando em branco, né? Se é nos Estados Unidos, pode que a ocorrência é muito menor, porque é cadeia e quem já praticou isso nos Estados Unidos ainda está na cadeia, a maioria é prisão perpétua, né? Porque sabe o estrago que se faz. O CEO que ele foi diretor da empresa, ele é japonês, ele foi CEO da, oh meu Deus, da empresa de carros, Peugeot, não foi a Peugeot? Nissan? Da Nissan. Sim. Você sabe da história dele, né? Sim, sim. É um crânio, só que ele... Carlos Ghosn também, por ganância... Exatamente, por ganância, né? Arriscou, né, a impunidade, que no Japão e na Europa e nos Estados Unidos a punição é grande, severa, é cadeia severa. severa, não é só multa, né? É cadeia, então eles tomam todo cuidado, mas é a ganância que é o segundo ponto. É muita ganância. Onde você se perde, né? Nesses 3 pilares. Você se perde. Até para forçar uma subida das ações da empresa, você acaba cortando alguns gastos que, na verdade, não são gastos, são investimentos que a empresa tem, mas para aparecer que você aumentou a sua lucratividade. Perfeito. Quando você vende mais ação. Quando você vende mais ação. E aí ocorre o que aconteceu no americano. Você vende, está subindo, de repente, vai para o buraco. Perfeito. Né? Nós tivemos também um caso muito importante, também recente, né, que foi, tem até um nome, Joesley Day, que foi da época do JBS, da delegação premiada. Ele cometeu 2 crimes, né, além de tudo que ele tinha feito de errado. Ele comprou o dólar futuro e sabia que a partir do momento que a delação premiada vazasse para a imprensa, a bolsa ia despencar. E o dólar ia subir. Disparar. Perfeito. Então, além de tudo, ele fez uma jogada que é uma ganância extrema. Né, uma ganância extrema. Ele já tem muito, é muito rico, é um homem poderoso, mas nunca é suficiente. Por ser poderoso, ele conhece o mercado como ninguém, né? Exatamente. Ele conhece muito bem o mercado, por isso faz essa jogada e acaba favorecendo, né? Agora, voltando no bem para todos, vamos falar agora o lado bacana de você considerar esses três pilares. Então, você traz para nós aí 2 empresas, claro que tem muito mais no nosso país, a gente sabe disso, mas 2 empresas de renome aqui no nosso país, que é a Natura e o Unilever, né? Que tem comprometimento muito grande, né, Sérgio? Muito grande. A Natura é um exemplo, as ações dela, ao contrário da Vale Americana, ela só sobe, né? Ela tem recebido investimentos, grandes investimentos, investidores do mundo inteiro apostam na Natura, mas ela tem uma perfeição, né, no ESG, e cada ano ela se supera na pontuação. Então ela vem sempre crescendo, junto com a Unilever. Então são empresas grandes e que realmente estão preocupadas, né? E isso é muito legal para dar exemplo para as médias, pequenas e outras empresas que tomem esse mesmo rumo. Buscar esse crescimento com esses 3 pilares. Exatamente, porque fornecedores também, se você é um pequeno empresário e que fornece para grandes empresas, né, que em Piracicaba nós temos Caterpillar, Hyundai. Quantas empresas, né, que vieram com a Hyundai? Que vieram juntas. Elas têm que se preocupar também, como fornecedores, em praticar o ESG. Não é exclusivo de uma empresa, é toda uma cadeia de suprimentos que também tem que estar enquadrada nesse processo.
E esse processo faz parte não somente dos diretores, claro que a proposta e o direcionamento é pelos diretores dessa empresa, mas toda a equipe faz parte disso, né, Sérgio? Tem que estar todo mundo dentro, né? Sem dúvida. O ESG tem que ser desde o chefe, do CEO da empresa, até o funcionário mais baixo da empresa, né? O colaborador aí que trabalha com a limpeza, todos eles têm que estar enquadrados, porque senão não funciona, né? É um processo lento, né? E também é muito diferente das ISOs, né? A ISO você faz alguns procedimentos, você ganha o certificado. Certificado e boa. No dia seguinte você pode deixar de fazer tudo aqui, mas está com o certificado na mão. Exatamente. SG não. SG é sempre constante, é sempre com projetos e você tem que sempre estar comprovando. Muito legal, muito legal. Tem participação, nós estamos ao vivo aqui falando com o Sérgio Camarda, ele que é sócio administrador da empresa MMBA, que é uma empresa justamente que trabalha diretamente com isso, que te ajuda também nesse caso, viu? Você quer fazer parte, quer ter esse conceito dos 3 pilares, né? E não passar situações como a gente está vivendo agora, né? De empresas aí que está dispensando os funcionários, que vai ter que ter uma investigação mais apurada. Então a melhor maneira é você começar sempre da maneira certa, né? Sempre pensando que o seu objetivo é crescer cada vez mais. Participação? Pois não, Maria, diga lá. Participações aqui no nosso WhatsApp. A Cassandra está aqui dando boa noite, Neto. Gostaria de saber se esse conceito é somente voltado para grandes empresas ou podemos ter alguma assessoria para médias e pequenas empresas também? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Pois não. Excelente pergunta, Cassandra. Não é só para grandes empresas, né? O ESG é para todo tamanho de empresa, todo e qualquer tamanho de empresa. E nossa especialidade, na verdade, são pequenas e médias empresas, a nossa assessoria. Então, a gente, através do ESG, nós geramos receita para a empresa, para ela poder praticar o ESG. Porque as grandes têm recurso para contratar grandes especialistas, grandes consultorias, e o pequeno e o médio não tem. Então, um dos nossos compromissos com a empresa média e pequena é gerar receita para ela, para que ela possa praticar o ESG. Né? Vou dar um exemplo aqui para você. Antes de falar das grandes empresas, principalmente na época da Lava Jato, algumas empresas que acabaram quebrando e acabou quebrando o Brasil também. Queria que você ouvisse a sua opinião sobre isso. Vamos falar de uma empresa pequena aqui na cidade de Piracicaba, um restaurante aí com 20 funcionários, né? E de repente ele percebe, puxa vida, tem algo aí que me interessa muito, que é ter essa qualidade, né? Que é ter esse comprometimento, porque tem as vantagens, né? Claro que não é só você entrar num rigor para oferecer, mas é também para ter uma devolutiva muito boa, como o Sérgio acabou de falar. Como é que uma empresa na área de alimentos, ela serve almoço, 20 funcionários, ela consegue se enquadrar num sistema desse, Sérgio? São várias etapas e passando outros slides eu vou detalhar. Bora lá ver. Eu vou detalhar e vai esclarecer para todas as outras pequenas, né? Mas um restaurante, por exemplo, né, ele pode começar com uma coisa muito simples, que é a coleta seletiva. Né? Então você... lixo orgânico, separa em 2 coisas, para não ficar complicado, não ter vidro. Você separa orgânico e não orgânico, embalagens. Já é um grande passo. Né? A economia de energia elétrica, substituir a lâmpada comum por uma de LED, por exemplo, gera uma economia grande. Você já está praticando ESG com pequenas ações. Né? Então o pequeno também começa com pequenas ações e vai evoluindo dentro do ESG, dentro de um questionário, dentro de uma rotina que a gente estabelece para o pequeno. Que legal. Então o ESG ele não tem uma fórmula mágica para todos. Ele vai trabalhar de acordo com cada empresa, empresário, de acordo com a necessidade e de acordo também com o que a empresa apresenta de pior, entre aspas, para cada situação. Então uma empresa de química ou de exploração de petróleo, ela tem que se preocupar muito, né, com a poluição, porque ela polui demais. Então ela tem que fazer algumas ações mais pesadas do que um escritório, por exemplo. Estou dando os exemplos extremos. Claro, né? claro. Mas todos têm condição de fazer alguma coisa pelo ESG. Nossa, perfeito. Vamos ver, então. Pode abrir para nós a tela? Tem uma anterior a essa, é isso, Ana, que você passou para frente? Isso, vamos lá, então. Então, a primeira letra, né, que é o environment em inglês, que é o ambiente, ambiental, meio ambiente, quais as ações que qualquer empresa pode tomar? Né? Diminuir a emissão dos gases efeito estufa. Então, se eu tenho uma frota de carros, por exemplo, uma frota de ônibus, uma frota de caminhões, eu poluo muito, eu jogo muito CO2 para a atmosfera. Né?
Então, como que eu faço para reduzir? Eu não consigo pôr carro elétrico, ainda não dá. Né? Não tenho condição seria disso. Seria ideal, mas então não eu posso tem fazer como. uma compensação. Existe cálculo para você compensar com plantio de árvore referente ao tanto que você emite de gás de efeito estufa. Perfeito. Né? Então, é uma das ações que podem ser feitas. Esse aqui é mais próximo de todos, né? Aumentar a eficiência energética. Então, como eu falei, substituir lâmpadas, né, por lâmpada de LED. Né? A gente tem, vou colocar um exemplo aqui, que é um apoiador nosso, que é muito legal. A gente tem um supermercado que ele gastava R$11 mil de energia elétrica. E aí ele contratou a empresa que está conosco aqui, a Light Energy, e caiu de 11 mil para R$300 por mês. Pois é. Você imagina o quanto de benefício você está tendo, além, claro, a questão ambiental, que acho que é algo que está em pauta, né, nesse momento, que você vai economizar energia elétrica, com isso você economiza, né, enfim, gastos, e ao mesmo tempo você está economizando aí, né, R$10.400 por mês. Exato. Você consegue gerar emprego, você consegue melhorar a qualidade interna do seu supermercado apenas com as placas solares, que é uma alternativa, né? Uma alternativa muito viável hoje, não era há 10 anos atrás, hoje está viável. Tem linhas de crédito do BNDES, inclusive, e vários bancos estão fazendo com taxa de juros baixíssima. E quem tem conta alta de energia elétrica acaba compensando, pagar uma mensalidade de uma empresa como a que você apresentou, em substituição à conta que ele pagava. A conta que ele pagava. De 10 mil por mês para R$300, R$300, você paga o investimento. Exatamente. Então é uma ação que você está favorecendo o meio ambiente, né? Você está gerando uma energia limpa e está economizando, também melhorando a governança da tua empresa. Esse que é a inteligência do ESG. É uma única ação, mas existem várias, né? Ainda na energia elétrica, né? Você também pode aí, com um simples estudo, não é tão simples, um especialista em engenharia elétrica, ele pode fazer um estudo no teu trabalho, que eu não tenho condição de investir agora em placa, mas só com o estudo que ele faz, com o planejamento que ele faz, você reduz a sua conta de energia elétrica. E é uma coisa tão, se você tem, a senhora que está em casa, vai ficar até, estou falando para o público que é empresário, mas a possibilidade é para todos nós. Quer ver um exemplo muito fácil sobre isso? Lembra quando a geladeira não tinha um congelador? E aí depois eles fizeram o congelador era embaixo, aí mudaram para cima, aí o congelador acoplado, que é o normal de todas as geladeiras, ele é em cima, porque a tendência do gás do ar frio é descer. Então, isso é pensado dessa mesma maneira. O que a empresa, né, do Sérgio faz é olhar para a sua empresa que está nos assistindo, independente do tamanho dela, mas é olhar para essa empresa e falar, você vai economizar nisso, e você vai poder reduzir os danos para a sua sociedade. Basicamente é isso, né? Essa é a inteligência do negócio. Né? Então é para todos. E o que vale destacar na energia elétrica, né, o Brasil ele tem uma grande produção de energia elétrica, muito limpa, que são a usina de Itaipu, né, que são as hidrelétricas. E só que ela tem um problema, depende de São Pedro, né? Depende da chuva. Pois é. Esse ano, nós estamos muito bem tranquilos com energia elétrica. Mas e quando teve estiagem em 2017 e 2018? Até o ano passado, né? Até o ano passado. Então, o que aconteceu? Empresas que não se preocuparam em melhorar a eficiência energética de suas máquinas, que dependem da energia elétrica, sofreram. Tiveram que contratar geradores. E tivemos um momento impactante, né? Que foi o momento de represar toda essa água para se fazer Itaipu. Né? Então, desalocou muitas pessoas, perdeu lugares históricos, é inevitável. Né? É inevitável. Mas, mesmo assim, ela acaba sendo um pouco mais limpa no sentido de não gerar resíduos. Né? Sim. Mas ela é impactante. Ela é impactante. Né? Ela é impactante, inclusive a Itaipu teve como compromisso, né? Reflorestar grandes áreas devastadas, e até hoje ela faz esse programa, né, de reflorestamento para compensar o estrago que foi feito. Perfeito. Aumentar a eficiência hídrica, né? Isso todos nós temos condições de fazer, inclusive as empresas, né? Então não ficar com a torneira aberta, escovando os dentes, por exemplo, ficar 2 horas lá e com a torneira escorrendo água. Né? Você ter reuso da água nas empresas, usar a água várias vezes, inclusive para limpeza, depois usar para outra coisa, né? Usar para irrigação. Então você ter programas de reuso da água e diminuir o consumo da água. Diminuindo o consumo, você está ajudando o meio ambiente e também economizando o recurso da empresa. Perfeito. Né? E o correto manuseio de resíduos.
Então, empresas, né, construtoras, por exemplo, geram muitos resíduos. Então, ela não pode despejar o resto de construção em qualquer lugar, né? Ela deveria ter, algumas já têm, um programa, inclusive, de reciclagem desse produto. Né? Ou fazer compor uma massa asfáltica, ou refazer aquele produto para transformar num bloco, né? E evitar descartar em aterros o máximo possível. Nós já estamos sobrecarregados demais. Né? Não tem mais espaço. E né? o pequeno, o que pode fazer? O manuseio de resíduo, o que eu falei, coleta seletiva. Separa a latinha, separa o vidro do lixo orgânico, vai menos lixo para o aterro, vai o orgânico com o orgânico, a terra absorve. Né? O que não é orgânico, plástico, vidro, tudo que a terra não absorve, que é o problema. Né? Os mares. Então, evitar fazer a coleta seletiva, né? E dar o correto descarte dos resíduos sólidos. Perfeito. Tá aí. Agora o social, né? Importante também, né, Sérgio? A questão do social em destaque para você aí, ó. Pois não. O social, né? É a letra segunda, né? Falamos do ambiente, o social é muito importante e é difícil enxergar no dia a dia, né? Então, uma coisa muito importante do social é a satisfação do teu funcionário, né? Não é que você tem que fazer tudo para agradar ele, mas ele tem que ter uma boa qualidade de trabalho. Ele tem que ter, por exemplo, saúde. Eu não sei, eu já enfrentei algumas vezes e fica até ruim um atendimento, principalmente quem atende diretamente com o povo. A pessoa está doente, você vê, está nitidamente doente, está tossindo muito, ainda mais agora com a pandemia, e está lá trabalhando, na linha de frente. Né? Então tem que tomar esse cuidado, tem que ter uma boa saúde, uma boa ergonomia de trabalho. Né? A pessoa trabalha o dia inteiro sentada, numa cadeira torta, ela vai ter problemas de saúde, não vai render o tanto que ela poderia render se tivesse uma cadeira ajustada para ela. Por exemplo, né? Uma boa iluminação no local de trabalho e também benefícios. Né? Sempre que você dá um benefício para um funcionário, você tem o retorno. Ele trabalha mais feliz. Né? Então, benefícios como cesta básica, plano de saúde, o que você puder, e dentro do limite, claro, de cada empresa. Mas pensar no funcionário. Né? Ele é um companheiro da empresa e o que está na linha de frente é os olhos da tua empresa. Perfeito. Né? Claro. Se você vai num centro médico e tem um médico mal-humorado, chutando tudo, é ruim. Sim. O cliente não volta mais, né? Ou numa loja que você é maltratado. Então, Sim. é importante que o funcionário, para tratar bem os outros, seja bem tratado. Perfeito. Segurança dos dados, que é uma outra coisa que está muito agora, né? Na onda, né? Na crista da onda, que é o LGPD. Essa sigla significa Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então o escritório fala, como que eu entro no social, no USG? Eu não tenho nem funcionário, mas eu tenho um monte de computador, eu trabalho com... Eu tenho que ter um programa de LGPD. Eu não posso passar o dado do meu cliente ou deixar vazar dados do meu cliente para todo mundo. Claro. Né? Então, é uma ação importante, social, da empresa, principalmente que trabalham com escritório. Cadeia produtiva. Então, né, são stakeholders, que é chamado, né, em inglês, que é quem são os fornecedores da minha empresa. Né? Então, o ESG não se restringe só à tua empresa, mas aos teus fornecedores também. De onde vem o material teu, a matéria-prima? Né? Se eu tenho fábrica de chocolate, de onde vem o cacau? É de trabalho legal? É de um cara que trata bem os funcionários? Ou é de trabalho escravo? Né? É isso aí. Mão de obra infantil? Mão de obra escrava? Teve escândalo também recente de grandes marcas. Grandes marcas, grandes empresas. De camisa, de roupas caras. Né? Então teve um escândalo e eles tiveram que rever toda essa parte deles para voltar a atuar no mercado. Né? Por quê? Porque estava vindo de lugar que eles nem sabiam de onde que era. Que é o grande problema, você vai terceirizando, você perde de onde está sendo realmente produzido tudo isso. Né? E aí é o perigo. Né? Aí é o perigo. E aí, isso tudo reflete também, se a empresa, por exemplo, descobriu isso nas empresas, comprou de local que tem origem duvidosa, o trabalho escravo, ela vai ser penalizada, ela vai ser multada, daí seus acionistas vão perder, todo mundo pede, como falamos no começo. Como aconteceu com essa empresa, exatamente. Inclusão, importantíssimo hoje, né? Inclusão das minorias e acessibilidade. Então, toda empresa tem que pensar hoje em ter acesso, principalmente para os portadores de deficiência, né? Ter um acesso fácil, principalmente quem trabalha diretamente com o público, né? Supermercados, lojas, padarias, e que a gente não vê, é muito difícil. E não é uma ação tão complicada de se fazer. Então tem que promover a acessibilidade. Todos esses pontos pontuam para o ESG.
né? Tem uma métrica para pontuar cada um desses detalhes. E olha, tem participação chegando para nós aqui, 18 horas e 52 minutos. Pois não, Maria, diga lá. Tem sim, Neto. Aqui conosco agora o Antônio Carlos. Ele dá boa noite, Neto. Como saber o melhor momento de ter uma assessoria de ESG? Tá aí, então. Quem que foi? É o Antônio Carlos. Antônio Carlos. Pois não, Sérgio. Ótimo, Antônio Carlos. A assessoria de ESG quando depende do tamanho que você está e de como você está no seu crescimento. Se você tem plano, projeto, você é um pequeno empresário e quer dar um salto e quer melhorar, já é importante desde já procurar, pelo menos ouvir, né, um profissional da área de ESG. Né? Na maioria das vezes, essa primeira consulta com o pequeno empresário, ela não tem custo nenhum. Então, legal. Cada caso é explicado, vê se vale a pena o investimento. E uma outra dica que eu dou, hoje esse assunto, se eu colocar no Google ESG, você vai ter tanta palestra, tanto curso legal, bons, inclusive que a Prefeitura de Piracicaba, parece-me que ofereceu gratuitamente para os empresários, que vai te dar uma boa noção, se você é muito pequeno ainda não está querendo, ou não está ainda em condições de avançar, é um primeiro passo. É você estudar por conta um pouco, pegar alguns artigos importantes na internet de fontes confiáveis e participar de cursos como esse que a Prefeitura ofereceu. Perfeito. Combate à corrupção está aí em destaque. Eu quero sugerir para você, até conversando rapidamente, Sérgio, a Segunda Guerra na Alemanha, né? A gente sabe tudo que a Alemanha, infelizmente, ali, né? O povo alemão passou, o povo judeu passou, né? Todo aquele, né, caos que foi, enfim. Com a queda, né? Com a queda de Hitler, né? A Alemanha foi retomada. E o governo estabeleceu naquele momento algumas empresas, né? Estabeleceu com algumas empresas que diretamente financiavam o nazismo. O que o governo fez? O governo ele não parou essas empresas, porque se parasse essas empresas, quem ia sofrer mais ainda era o próprio povo. Então o governo instituiu delegações, né? Tirava todos os acionistas que eram presos, iam pagar por financiar também. Enfim, cada caso era caso, mas muitos ali financiavam o nazismo, eles foram retirados e as empresas elas eram administradas pelo próprio governo até que se instituísse realmente toda uma diretoria, né, naquelas empresas. Isso fez com que a economia da Alemanha não travasse pós-guerra de uma hora para outra e que a Alemanha pudesse se restabelecer, porque na verdade o grande culpado era o nazismo e não a Alemanha e os alemães, né? Era o próprio nazismo que era culpado. E aqui no Brasil a gente teve um caso de empresas corruptas que foram totalmente bloqueadas. E isso foi uma âncora no crescimento do nosso país. Né? Como tratar a corrupção, né? Combater a corrupção dentro de todo esse, infelizmente, né? Todo esse, entre aspas, know-how que esse país tem, que para tudo há uma corrupção, para tudo há um encaixe, sem travar o nosso país. Né? Eu citei o caso da Alemanha, que é um caso extremo, mas foi feito dessa maneira. Grandes empresas que até hoje estão no mercado, na época contribuiu, ela não foi fechada, ela foi tomada, o governo continuou. Né? E aqui no Brasil nós tivemos aí, na época da Lava Jato, grandes empresas, a Odebrecht foi uma delas, se parou a Odebrecht, milhares de pessoas perderam emprego, porque, por exemplo, aqui na cidade de Piracicaba, 3, 4 prédios estavam sendo construídos, gerando emprego, pararam a obra, até hoje abandonados os prédios. Porto, lá em Espírito Santo, se eu não me engano, um grande porto estava sendo construído lá, bloqueou todos os bens, aquele porto parou, centenas de empresas, você imagina uma empresa de grande porte, uma multinacional, construindo um porto, de repente separa, as outras empresas todas quebraram. É dessa maneira que se combate a corrupção? É um aspas que eu coloco aqui para você comentar. Perfeito, Neto, sua colocação, seus exemplos foram perfeitos. Nós não acreditamos nisso, acreditamos que a empresa ela é separada de quem cometeu o crime, do criminoso. Ótimo, a empresa não tem culpa. A empresa tem muitos funcionários bons, tem gente competente, tem gente que se esforçou para estar onde está, né? Tem um histórico. Tem um histórico, se dedicam pela empresa e muitos nem sabiam do que a empresa fazia. Em cima. Não sabe. E infelizmente, quem deveria ser penalizado exemplarmente e está na cadeia de forma exemplar ainda, acaba saindo ileso, né? Saindo ileso. Esse é o erro do Brasil. O erro tem que fazer. A gente tem que imitar um pouquinho os Estados Unidos nisso, né? Penaliza o responsável. A empresa não tem a ver. A empresa vamos por um indivíduo separado do empresário ou do mau CEO
da empresa. Perfeito. Né? A loja perfeito. americana mesmo está sofrendo, todo mundo fala loja, mas são os gestores das lojas americanas que fizeram o que fizeram. Né? A empresa não pode ser penalizada por isso. Então, teria que tentar blindar ao máximo a empresa para ela manter suas atividades, manter os empregos e poder se recuperar penalizando quem cometeu o erro e gerou o prejuízo. Né? Exatamente. Perfeito, Sérgio. É isso. Perfeito. Então, acho que o combate à corrupção vai por aí, né? Vai por aí. Né? A governança, além da ética nos negócios, combate à corrupção, transparência na prestação de contas, compliance, né? Que é você perante as leis do país, né? Pagar seus impostos corretamente, não sonegar. Então está tudo aqui na governança. Além de tudo isso, a parte que a gente atua muito na governança é que eu falei para você. É a gente gerar recursos, que a governança também faz parte de uma boa gestão, gerar fluxo de caixa para que ela possa praticar o ESG. Ter esse fôlego para poder praticar. Exatamente. Né? E tem muitas coisas que a empresa, que os pequenos e médios nem sabem que eles têm direito. Né? Direito à recuperação de créditos tributários, por exemplo. Olha só. O que paga mais numa conta de energia elétrica, que é muito fácil e já está aí consagrado pelas leis do Brasil. Exato. Né? Então, com esse próprio recurso que ele recupera, fora a economia que ele faz, ele consegue ainda ter vantagens no ESG. Muito bom, muito bom. E aí a empresa, Sérgio, MMBA, que no caso você é sócio administrador, ela presta esse serviço, né? Exatamente, Neto. E para pequenas e médias empresas, principalmente no início, a gente também tem uma filosofia de trabalhar no êxito nosso. Então, se a gente conseguiu o que eu falei para você, economizamos um recurso, conseguimos recuperar um recurso da empresa para o empresário, aí que nós recebemos um percentual desse ganho para ele. Pô, legal, muito legal. Tudo para viabilizar, né? A gente sabe como é difícil a vida do pequeno e do médio empresário e a gente faz isso para realmente viabilizar a prestação do nosso serviço. Parabéns, Sérgio, parabéns. Eu, quando tive a oportunidade de conversar com você no encontro empresarial da CIP, por isso que é excelente o encontro empresarial da CIP, conversei lá com o Sérgio, batendo papo, falei, vamos lá no programa, vamos conversar sobre isso. Bacana, parabéns pelo trabalho, parabéns por você contribuir com o nosso país, com a nossa cidade, com o nosso estado, contribuir com a humanidade, porque empresas que se comprometem com esses 3 pilares são empresas comprometidas. E você sabe que hoje, cada vez mais, é algo que eu me orgulho, cada vez mais a população ela está pensando a quem e o que eu vou consumir, né? Com quem eu vou comprar o produto, aonde eu vou comprar esse produto. Então são atitudes importantíssimas. Eu coloco o exemplo aqui, a Drogal, nas lojas da Drogal, que eles estão sendo reformadas, e é um conceito dessa loja sustentável, né? Que a loja tem todos esses detalhes que você destacou, reverbera no atendimento. Reverbera da pessoa. Quando você entra na loja, na Drogal, quando você entra na farmácia da Drogal, você se sente bem, mesmo indo procurar um medicamento, né? Por conta de uma doença, enfim. Mas você se sente bem, porque o clima ele acaba mudando, né? Você tem uma luz muito mais natural, você tem plantas dentro da farmácia. E esse conceito é muito legal, que aos poucos a gente muda não somente a cabeça do empresário, mas a gente muda também o empresário que começa a olhar para esse cliente que está buscando isso. Exatamente, perfeito, Neto. Inclusive na Europa, né, onde é mais praticado o ESG, a população, ela exige, ela vê até de um cafezinho, ela quer saber de onde que veio, de onde que é produzido. Sim. Eles estão muito atentos a isso. Eu vejo que no Brasil nós estamos também nesse caminho. Indo para esse caminho, né? Nós estamos, felizmente nós estamos. Então a grande pressão para os empresários, na verdade, vem do próprio consumidor. Do próprio consumidor. Né? É isso aí. Muito bom. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pela empresa. Estamos à disposição aqui, viu? Obrigado, agradeço. Uma boa noite a todos.